Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor e receber ao pastor Jefferson em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, obrigado. Paz seja convosco, igreja. Paz esteja na tua casa. Que a paz esteja com a tua família e com este abençoado e esta abençoada que está ao teu lado, amém? Senta um pouquinho na presença do Senhor. Nós preparamos uma canção também que diz que o Senhor é o nosso advogado fiel. Você crê que Deus é o seu advogado? É Ele que resolverá. O Senhor Jesus intercede por nós e o nosso justo juiz, com toda certeza, estará resolvendo as nossas causas. E você sairá desta noite abençoado, abençoada pelo poder de Deus, amém? Vamos cantar essa canção, Deus é o nosso advogado fiel. Uma canção muito bonita que retrata uma realidade também na nossa vida. Com as perseguições, com as pedras que me lançam, Jesus está por perto. Se você sabe, cante, acompanhe a letra, louve ao Senhor. Eu posso descansar, Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Esse é o seu advogado. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia bem forte. Você pode dizer, eu creio que o Senhor é o meu advogado. Aleluia. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Cante ao Senhor. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Muito bom. Os nossos ministros do altar, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, lendo a revista Veja, que saiu hoje,
acompanhando as notícias, né, do Brasil e do mundo. Eu sou uma pessoa que leio bastante. Uma das reportagens da revista fala do crescimento da música evangélica no Brasil, da música gospel, que já foi uma música rejeitada, já foi uma música que ninguém tocava, e hoje ela está em segundo lugar nas vendas de CDs, DVDs do Brasil, né? Só perde para o ritmo sertanejo, né, por enquanto. E a reportagem da revista Veja cita esta música, né, da Bruna Carla, uma cantora evangélica, cita esta música, cita inclusive este trecho do advogado fiel, dizendo que os evangélicos estão tomando o seu lugar, estão conquistando os espaços, né, que na década de 50 nossas músicas não eram muito ouvidas, mas hoje tivemos recentemente o hit do Regis Danese, né, que fala sobre entra na minha casa, entra na minha vida, um hit que conquistou, né, diversos segmentos que ninguém ouvia, que não se tocava música evangélica, mas hoje, para a glória do Senhor Jesus, nos dias de hoje, nós estamos conquistando esse espaço, né? Os cantores, os jogadores, né, de futebol, né, quando fazem os seus gols, já pedem as músicas evangélicas. Os lutadores, né, de MMA, né, estava assistindo também de madrugada aquelas lutas de MMA, né, nos Estados Unidos. E ontem um dos que me chamou a atenção, né, os que entraram lá, pediam a luta, foi cantando aquela canção do mel, né, como é que é? Sabor de mel, né? Estava lá o lutador entrando, né, agilizando, fazendo o seu aquecimento, e ao fundo tem sabor de mel, né? Eu falei, com certeza ele não quer que o adversário tenha sabor de mel, né? Vai dar muito soco no adversário, né? Mas estava ele lá cantando, né, e entrando no aquecimento, e todo mundo. Não quer dizer que ele seja evangélico, né? Eu penso até que não seja, mas nós estamos vendo que o Senhor Jesus está abrindo portas, né? E onde a gente não esperava, de repente nós vemos o reino de Deus sendo conquistado. E é muito gostoso isso, quando a gente vê o reconhecimento, quando a gente vê que o Senhor Jesus está tomando conta dessa nação. Hoje os índices, né, da nossa nação dizem que de 30% a 35% dos brasileiros já estão professando a sua fé em Cristo Jesus, já são evangélicos, né? E nós queremos que esse trabalho continue, essa luta continue. Hoje é culto de missões, é o terceiro domingo do mês, e é importante nós lembrarmos disso, dos missionários, daqueles que nos precederam, daqueles que quebraram pedras para que nós pudéssemos chegar hoje aonde estamos aqui, daqueles que deram a sua vida, daqueles que levaram esta bandeira do Evangelho para que nós pudéssemos chegar até os dias de hoje e continuar, né? Não basta apenas ganhar espaço, né? Mas tem que ser um cristão genuíno, dando exemplo onde nós estivermos de que Jesus Cristo realmente é Senhor da nossa vida. Então, ao cantar essa canção, eu me lembrei, né, desta reportagem que li hoje, lembrei do fato de ontem à noite, né, por volta de 11h30, meia-noite, teve a luta lá do MMA, estava vendo, e o lutador entrando todo aquecendo, e ao fundo, né, eu falei, parece que eu conheço essa música, né, e aí eu parei para prestar atenção, era Sabor de Mel, né, e para ele teve sabor de mel, porque ele ganhou a luta mesmo, ganhou a luta, e eu falei, opa, pelo menos para ele teve sabor de mel esta vitória. Então, muito bem ensaiado, muito bem lembrado, e nós vamos continuar o nosso culto adorando ao Senhor Jesus, louvando a Deus, mas também pregando a palavra do Senhor Jesus, né? Quero que você que trouxe a Bíblia Sagrada comigo, se você puder, abra comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 a 10, são 2 versículos apenas. Muito obrigado aos nossos ministros do altar. Se você puder, em reverência à palavra de Deus, coloque-se de pé neste momento, para juntos nós lermos e meditarmos na palavra. Quando você encontrar 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, você dá um grito de aleluia, você dá um amém bem forte do tamanho da sua fé. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Amém. Vou dar mais um tempinho
É lá no início, no Velho Testamento. A Bíblia se divide em 2 testamentos, o Velho e o Novo. O Velho começa em Gênesis, na criação do homem, e vai até o início de Mateus. Quando começa Mateus é o Novo Testamento, que vai do nascimento de Jesus até o Apocalipse. Então o Velho Testamento vem primeiro, e a Bíblia é um conjunto completo que nós devemos ler e crer que é a inspiração do Senhor nosso Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim: vamos ler sobre um homem chamado Jabes. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Diga assim comigo: Deus concederá o desejo do meu coração. Diga: Senhor Jesus, através do teu Espírito, fala comigo nessa noite. Diga: eu creio que a tua voz, Senhor, será ouvida neste lugar, e eu não quero fechar os ouvidos, fechar o coração a esta voz, mas eu quero receber de ti uma palavra que me abençoe. Por isso, ó Pai, eu estou abrindo agora o meu espírito, o meu coração, para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Digam amém. Ao se assentar, dá um brado de aleluia bem forte. Dá um brado de glória a Deus. Oh glória. Uma outra versão, esse mesmo texto que nós lemos, ele diz que Jabes, este personagem que nós lemos hoje, foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, ele orou, dizendo: ó, tomara, Senhor, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E logo em seguida completa: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Preste atenção aqui à frente. Nós não encontramos mais nenhuma referência à pessoa que nós lemos aqui, Jabes, na Bíblia. Nós não vemos mais falar a respeito de Jabes. São apenas estes 2 versículos, 9 e 10 deste livro de Crônicas. E se você ler esse livro de Crônicas, se você começar a ler o livro de Crônicas, o capítulo 4, ou logo desde o primeiro capítulo, você vai ver apenas genealogia. O que é genealogia? Genealogia é a história da família. A minha história seria contada assim: e João Alves gerou Azarias, Isarias gerou a Jefferson, e Jefferson, né? Assim por diante. Sua família será a genealogia. Se você ler desde o capítulo 1 de Crônicas, você vai ver que ele se prende em retratar a genealogia, que era muito importante na Bíblia. Eles faziam questão de relatar a genealogia, a história da família. Então, se você começar lá no capítulo 1, você vai vendo que vem desde Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão, Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Madoc, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tirais.
Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, e assim vai. Quase 7, 8 capítulos só falando de genealogia. Uma leitura que para nós, hoje, talvez, ela não nos traga muito interesse. O que eu tenho interesse em saber? Que fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, uns nomes aqui que a gente nunca ouviu falar e provavelmente nunca vai ouvir falar de novo. Mas no meio desta descrição genealógica, no meio desta árvore genealógica, o autor da Bíblia, inspirado por Deus, para e coloca 2 versículos totalmente fora do contexto. Ele acha por bem contar, quando ele chega em Jabes, ele acha por bem contar uma particularidade da vida de Jabes, que depois nós não vamos ver mais falar. No meio desta genealogia, ele conta a história deste homem. Ele fala de Jabes, e ele fala: e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Jabes, que era um homem que já começou, irmãos, uma história de uma forma errada. Jabes, a Bíblia diz nesses 2 versículos, diz assim: Jabes foi uma pessoa que fez a sua mãe sofrer muito no parto. O parto de Jabes foi complicado. A mãe teve muitas dores. Talvez pensou que o menino não ia viver. E quando nasce a criança, ela coloca o nome de Jabes, que quer dizer, mais ou menos, aquele que nasce para causar dor. Aquele que nasce causando dor. A Bíblia diz que é mais ou menos isso. E olha, irmãos, antigamente o nome que se colocava na pessoa era mais ou menos um nome profético. Por exemplo, Abraão, pai de uma grande nação, é o significado de Abraão, né? Gideão, aquele que luta com a espada. Os nomes eram colocados de formas proféticas. Muitos nomes que a gente vê na Bíblia era a personalidade da pessoa que se desenvolvia. Eu vim saber o meu nome depois de muitos anos. Um dia eu tive curiosidade de perguntar ao meu pai, disse: pai, como é que o senhor achou Jefferson? Não é um nome muito comum. Há quase 50 anos atrás era mais incomum ainda, né? Meu pai disse: um dia eu estava no cinema e acabou o filme, e quando acabou o filme começou a passar aquelas letrinhas que passam assim depois do filme, né? Eu era meninão, 19, 20 anos, e começou a passar aquelas letrinhas, né, que passa assim no final do filme. Aí passou lá Jefferson. Olha que nome bonito. Se um dia eu tiver um filho, vai se chamar Jefferson, né? E o primeiro que veio foi a Sueli, minha irmã mais velha. Sueli. Meu pai esperava um homem, mas veio a Sueli, né? Meu pai, querendo um homem, ele colocava uma roupinha do São Paulo, do time do São Paulo, na Sueli, né? E colocava ela na bicicleta. E eles iam lá na beira do campo, lá em Ourinhos, né? E ele ia assistir aqueles jogos que tinha lá no campo, em Ourinhos, né? Meu pai, quando a Sueli nasceu, ele não era ainda, não tinha voltado para Jesus, ele estava afastado da casa de Deus. Então ele punha a Sueli, né, numa bicicletinha, ia lá na beira do campo, ficava lá com a Sueli, pequenininha, com a roupinha do São Paulo, né? Aí, 7 anos depois da Sueli, nasceu o Jefferson. Nasceu um menino, e quando ele viu, ele se lembrou do Jefferson, né? Ele tentou colocar a roupinha do São Paulo em mim, e eu já chorei, né? Falou: não, chorei, né? Falei: isso aqui não vai ser São Paulino, né? Vai ser corintiano, né? Aí quando ele pegou uma bola do Corinthians assim, rolou para mim, eu já emendei de volta. Falei: pronto, é corintiano, né? Mas vai se chamar Jefferson, né? E eu, depois de grande, tive a curiosidade de saber o significado do meu nome. Som, em inglês, é um nome inglês. Som é filho. Jefferson é pacificador. Filho da pacificação. Filho pacificador, né? E eu acho que meu pai estava profetizando quando Deus colocou no coração dele de me chamar de Jefferson. Quem aqui sabe o significado do seu nome?
Quem já teve a curiosidade de saber o significado do seu nome? O que quer dizer Jorge? Jorge, agricultor. Não é isso? Nada a ver com... Jorge mexe com informática, não é? Então Jorge, pode ser que um dia, quando você aposentar, você vai comprar uma terra, né? Você vai ser agricultor ainda. Ou agricultor de almas, né, Jorge? Quem sabe, né? Talvez profeticamente, né? Quem mais já sabe o significado do nome? Cristina, Maria Cristina, seguidora de Cristo, né? Maria Cristina, seguidora de Cristo, né? Olha que nome bonito. Jabes recebeu um nome complicado: aquele que nasceu para causar dor. Aquele que nasceu para causar dor. Carlos quer dizer o quê? Não faz nem ideia. Nunca teve curiosidade. Fazendeiro? Ô Carlos, fazendeiro. Mas olha, irmãos, falando sobre este homem que a Bíblia nos ensina, a Bíblia diz e abre um parênteses para contar a história dele. Um homem que começou mal a vida, começou causando dores às pessoas, e agora a Bíblia abre no meio de uma genealogia intermináveis, de mais de 1000 nomes. A Bíblia abre 2 versículos e fala de Jabes. A Bíblia diz que Jabes foi destacado e foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Alguém que recebe o nome deste, alguém que carrega consigo uma peja, alguém diz: este não vai ser nada, este não vai dar certo, este nasceu para causar dor, este nasceu para dar errado. E a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre, ele foi o mais destacado entre os seus irmãos. Porque não importa o nome que os homens nos dão, não importa o nome que alguém um dia deu, apontou o dedo para você, e a profecia que alguém disse: você não será nada, você será derrotado, você será apenas mais um, você será mais uma. Olha, o meu casamento não deu certo e o seu também não vai dar. Olha, na vida nós nascemos para sofrer. Quantas profecias malignas talvez você já tenha recebido na tua vida, de pessoas que disseram: você nasceu para sofrer ou para fazer os outros sofrerem. Mas nesta noite nós estamos estudando sobre um homem que se chamou aquele que causa dor. Mas a Bíblia abre um parênteses e diz que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, porque ele não acreditou na palavra que os homens lhe deram, ele não acreditou na profecia negativa que dizia que ele ia causar dor, mas ele acreditou no Deus poderoso, no Deus salvador, no Deus abençoador, no Deus que prospera. E ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Eu digo a você nesta noite: você será o mais ilustre entre os seus irmãos. Você será abençoado na tua casa, você será abençoada na tua casa. Não importa quantos irmãos você perdeu, não importa se os outros da tua família nasceram para causar dor, você nasceu para abençoar e para ser abençoado. Levante a mão direita e diga: eu nasci para ser abençoado. E põe a mão no teu irmão: e para abençoar. Coloca a mão no ombro do teu irmão e diz: e para abençoar. Aleluia. Bata a palma e glorifica o Senhor. Se você crê nisso, abre a boca e diga aleluia. Bata a palma e glorifica o nosso Deus. Aleluia. E Jabes fica conhecido por causa de uma oração. Jabes, irmãos, já sabia que aconteceria na vida dele o que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pode ser que o mundo não te dê oportunidades, mas a Bíblia diz que lá em Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na tua vida. Se você está em Cristo, não importa o que o mundo te disse, não importa o que os pais disseram, o que a tradição te disse, o que a religião te disse. Se você está em Cristo, você é nova criatura, e as coisas velhas já se passaram.
Eu não sei como foi a sua vida antes de Jesus. Eu não sei se você matou alguém, se você foi homicida, se você foi ladrão, se foi drogado, se foi adúltero. Eu não sei a tua vida, mas a partir de Cristo Jesus, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, e a partir de hoje, a partir de você, é só bênção na tua vida. Quem crê dá um brado de vitória, dá um brado de aleluia. Dá um brado de aleluia e toma posse. Bata no peito e diga: a partir de mim. Diga assim: a partir de mim é só bênção. Bata no peito e diga isso mais 3 vezes. A partir de você, uma nova história vai ser escrita na tua casa. Jabes tinha uma condição fundamental para aqueles que oram. O texto desses 2 versículos é a oração de Jabes. Já foi escrito livros sobre isso, né? Alguém, você tem que repetir a oração de Jabes todo dia. Eu não concordo com isso, que seja um mantra. Tem gente que ele pega algumas coisas na Bíblia e ele usa isso como um mantra. Eu não concordo com isso. Ah, pastor, deixa sempre aberto lá no Salmo 91 a Bíblia lá na sua estante, porque se tiver aberto no Salmo 91, não vai chegar nada na tua casa de ruim. Não é assim, irmãos. Tem gente que ele usa a Bíblia como mantra, não é? E não é assim. A Bíblia tem que ser usada como um livro de revelação. Um livro que te mostra as verdades. Um livro que quando você abre, Deus fala com você. Deus se manifesta, Deus mostra. Já foi escrito livros sobre isso que eu estou pregando. Você vai achar livros. A história de Jabes, a oração de Jabes. É um livro muito famoso no meio evangélico. Porque Jabes pediu algumas coisas para Deus. A Bíblia fala no texto que nós lemos. Ele disse: Senhor, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha nenhuma aflição. Jabes não pediu grandes coisas. Jabes não pediu um carro novo. Jabes não pediu uma casa nova. Jabes não pediu uma esposa nova. Jabes não pediu uma fazenda, terras, gado, riqueza. Jabes pediu algo muito interessante, que é a bênção espiritual. Jabes disse: Senhor, que a tua mão esteja comigo por onde quer que eu fores. Aliás, irmãos, todas as vezes que nós vemos pessoas pedindo a Deus com sabedoria, quando Deus aparece a Salomão depois de um sacrifício de animais, e ele diz: Salomão, aparece em sonho de Salomão, ainda menino, pede tudo o que você quiser, que eu te darei. Imagina Deus aparecer em sonho para você e diga: fulano, ciclano, Maria, José, peça tudo o que você quiser, que eu te darei. Muitos de nós olhariam para a nossa necessidade material. Diz: Senhor, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de uma casa nova, de um carro novo. Mas a Bíblia diz que Salomão pede a Deus sabedoria. Sabedoria, Senhor, eu quero sabedoria para poder andar nos teus caminhos, para poder abençoar o povo que o Senhor coloca nas minhas mãos. E a Bíblia diz que Deus se agrada daquele pedido. Nós vivemos dias hoje, irmãos, em que o que temos é muito mais importante do que o que somos. Hoje vivemos dias, o mundo nos ensina que é mais importante o que temos do que o que nós realmente somos. E isso, infelizmente, às vezes atinge até o meio evangélico. Nós vemos, às vezes, na televisão, que é um meio que expande o evangelho, é uma bênção para pregar o evangelho, mas nós vemos o enfoque, a ênfase que é dada, por exemplo, numa bênção material, numa cura. Todos nós cremos na cura divina e oramos. Vendo outro dia um desses programas que a gente assiste, e alguém perguntava para a pessoa que fica no meio do auditório dando testemunho: dá aqui o seu auditório, dá o seu testemunho. Qual foi o seu testemunho? O que Deus fez na tua vida? O que Jesus fez? E a pessoa diz: olha, eu fui salva por Jesus. E a pessoa já tirou o microfone e disse: isso não é milagre.
Isso não é milagre. Você salva. Vamos com outro aqui, outro. Não, eu era paralítico e eu andei. Aí eu era cego, eu comecei a enxergar. Outra, eu era isso, comecei aquilo. E eu fiquei olhando e analisando o desprezo para com a salvação. Hoje, infelizmente, até no nosso meio, a salvação não é mais milagre. Salvação, você só foi salvo. Sim, eu fui salvo. Eu era viciado e deixei de usar droga. Eu brigava em casa e hoje eu convivo num lar abençoado. Salvação. Sendo que, irmãos, este é o maior milagre que existe na nossa vida. É a salvação. Jesus disse em uma das parábolas: é melhor você entrar no céu com um olho só, do que tendo os dois ir para o inferno. Jesus curou 10 leprosos, só um foi salvo. 9 foi curado e provavelmente foi para o inferno. E um que foi curado foi para o céu. E nós vivemos dias hoje que o ter é mais importante do que o ser. Veja a oração de Jabes: diz: Senhor, me livra do mal, me livra da aflição, alarga minhas fronteiras, que eu enxergue melhor, que eu viva melhor, que eu tenha casa para oferecer aos meus amigos, que eu não passe por necessidades. Mas Jabes buscou essencialmente algo espiritual. E no final do verso 10, se você ler, a Bíblia diz assim: e Deus concedeu o pedido de Jabes. Deus atendeu. Quantas orações nossas Deus fala: eu não vou atender, porque se eu atender é o final, é o fim, pode causar até a morte. Se eu der isso, quanta gente aqui, irmãos, que vem e ora e faz corrente, não para Deus lhe dar vida, saúde e força para louvar a Deus, mas para dar um carro. E aí Deus dá o carro, ele já não vem mais na igreja, porque está meio frio. Eu vou lá no shopping tomar uma canja bem quentinha, eu vou passear, eu vou usar o bem que Deus me deu. Quanta gente ora e faz corrente para Deus dar um emprego, depois que tem um emprego, se agora eu não posso ir na igreja porque domingo à noite eu estou cansado, porque amanhã cedo eu tenho que levantar cedo e eu tenho que ir para casa. E começa a ficar em casa e esquece de Deus. O ter começa a substituir o ser. Olha, irmãos, esta oração nos mostra uma coisa. Primeiro, você pode ter começado mal, você pode ter sido chamado de alguém que só vai causar dor, como Jabes o foi. Mas a verdade é que quando você encontra com o Senhor, quando você tem um encontro com Jesus, a história da sua vida ela é mudada. A sua casa, a sua família, a sua maneira de ser, de comportar, tudo que você tem. E mesmo que você um dia foi desprezado, como Davi lá no pasto foi desprezado, esquecido na sua casa, esquecido entre os seus irmãos, Deus vai mudar a sua história e fazer de você o mais ilustre entre os seus irmãos. Aqueles que talvez nem convidavam para uma festa, porque você era o encrenqueiro da família, você era aquele que causava dissensão. Você, através do Senhor, vai ser feito o mais ilustre da tua casa. Você vai ser o conselheiro da tua casa. Você vai ser aquele que eles vão procurar para pedir conselhos. Você vai ser aquele que eles vão procurar para pedir oração, porque Deus vai mudar a história da tua vida. Quem crê, diga graças a Deus. E o grande milagre de Deus na nossa vida, a nossa salvação em Cristo, a transformação que o Senhor faz, irmãos, de ter uma nova vida, das coisas velhas se passarem e tudo se fizer novo na nossa vida. Como Jabes, você não vai orar e a oração bater no céu e voltar. Você não vai orar e jogar palavras ao vento. Mas como Jabes orou, pedindo: Senhor, me livra da aflição, me livra do mal. Quantas vezes, irmãos, nós oramos e o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina: Pai, livra-nos do mal, livra-nos das pessoas más, da situação ruim. Quantos, todos os dias, se você abrir jornal, se você ver televisão, noticiário, você vai ver o mal chegando na vida das pessoas. Era alguém que estava chegando em casa do trabalho, abrindo a porta do portão da garagem, e alguém chega, atira, mata. Era alguém que parou no posto para abastecer o carro, e alguém veio e atirou, matou. Era alguém que estava no banco fazendo um saque e explodiu tudo. E daqui a pouco a pessoa que foi lá para tirar um dinheiro, para fazer algo bom para ela, ou dar para alguém, ou comprar algo para si, a pessoa está fazendo alguém sofrer. É uma criança. Essa semana eu vi no noticiário, a tia foi buscar na escola, penso que em Brasília,
chegou na porta de casa, antes que a tia, quando parou o carro, a criança de 3 anos abriu a porta e saiu correndo, e foi atropelada e morreu ali. A família que estava tudo bem, estava tudo feliz, e o mal chega sem avisar. E o mal chega sem avisar. Outros que estavam na mesa comendo, de repente se engasgou com um pedaço de pão, e na mesa do almoço, todo mundo almoçando, a pessoa morre. O mal que chega sem mandar aviso. E Jabes ora dizendo: Senhor, não deixe que o mal chegue na minha casa, não deixe que o mal chegue na minha vida, não deixe que o mal atinja a minha família, não deixe que meus filhos, minha esposa, não deixe que o teu esposo seja vítima do mal, mas que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Que se cumpra na tua vida o que disse o salmista: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e minha casa não seremos atingidos, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Se você crê, diga graças a Deus. Que o mal não prevaleça, que o mal não tenha força. Jabes orou nesse sentido: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Que eu, em outras palavras, Jabes disse que eu não seja uma pessoa fechada. Quando a gente fala em alargue as minhas fronteiras, a gente pode pensar apenas no material. Senhor, eu tenho um terreninho de 10 por 25, alargue a minha fronteira, que eu compro da direita, que eu compro da esquerda, que eu compro dos fundos. Mas não é só isso. Alargar as fronteiras, irmãos, da nossa vida, da nossa experiência, do nosso conhecimento. Em outras palavras, Jabes estava dizendo assim: Senhor, que eu não seja uma pessoa tapada, porque não tem nada pior do que uma pessoa tapada. Uma pessoa, irmãos, que caminha. A Bíblia diz que os cavalos precisam de viseiras, porque eles têm que olhar só de um lado. O cavalo não pode olhar do outro, porque se ele olhar, ele vai sair do caminho. Tem gente nesse mundo que ele precisa de viseira, porque se ele olhar do lado, ele vai desviar. Ele é crente em Jesus, mas ele não pode ter liberdade, porque se ele tiver liberdade, ele vai se afastar dos caminhos do Senhor. Jabes está dizendo: alarga minhas fronteiras. E a nossa oração, irmãos, é que o Senhor alargue a sua fronteira, que você possa olhar e ter liberdade para escolher. Quando o pastor não estiver olhando para você, quando o irmão da igreja não estiver olhando para você, você ter alargado as suas fronteiras e saber que o Espírito Santo está lá onde você está, e dizer: isso aqui não serve para mim, isso aqui não é para mim, eu vou fazer a minha escolha. O jovem que é abordado por tantas tentações, tantos pecados, você não vai ter 24 horas um pastor olhando: não faça isso, faça aquilo, mas você vai ter alargado as suas fronteiras espirituais, e o Espírito Santo de Deus vai dizer para você: isso não serve para você, isso não presta para você, sai fora, porque isso não é bom, e o final disso é caminho de morte. O Senhor está alargando a tua fronteira e te dando condições de ser abençoado, de ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Alargar a fronteira, irmãos, é ir muito além do que os outros foram, é não ter um limite que outros têm. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que é um homem que tem as fronteiras alargadas. É um homem que sempre trabalhou, nunca pôde estudar, fez o 2º ano primário. Mas quando ele aceitou Jesus, quando começou a trilhar o caminho do Senhor, ele disse: para mim não dá mais tempo. Aliás, papai vai completar 74 anos e a festa será sábado que vem, lá na Vila Helena. E se você não tiver compromisso marcado sábado que vem, dia 26, eu quero convidar você para estar lá na Vila Helena, 7h30, para dar um abraço no pastor Zarias. Então ele disse: e para mim já é tarde, eu não vou estudar, tenho a minha família. Mas papai foi um homem que entendeu o alargamento das fronteiras. Chamou seus filhos sempre e disse: vocês vão fazer aquilo que eu não pude fazer, vocês vão para onde eu não pude ir, né? Vocês irão para onde eu não consegui chegar. Fez os filhos cursarem faculdades, né? Não digo isso para a gente se sobrepor a ninguém, não, porque hoje, graças a Deus, faculdade já está se tornando comum no nosso meio, graças a Deus a isso, né? Mas digo isso num tempo em que a gente não tinha tanta condição, e lá estava ele com as fronteiras alargadas. Alargar a fronteira na vida espiritual é você saber discernir o que é bom e o que não é bom, os ventos de doutrinas que vêm, os costumes que vêm. Tem gente que fica mudando de igreja, né, porque a fronteira espiritual dele é muito pequena. Ele vê algo errado, ele não tem discernimento espiritual para dizer: isso não serve para mim.
mas eu vou continuar aqui porque eu sinto a presença de Deus. E enquanto eu estiver olhando para homens, eu só vou ver defeitos, falhas. Mas quando eu estou olhando para Deus, eu vejo a perfeição. A igreja, enquanto organismo humano, ela é cheia de imperfeições. Mas a igreja, enquanto instituição divina, ela é perfeita, imaculada, santa. E ela vai levar você para o céu, se você estiver dentro dela. Porque eu tenho fronteiras na minha vida. Mas Jabes dizia: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Alargue as minhas fronteiras. E você nesta noite pode receber a oração de Jabes para você e dizer também isso: Senhor, me livra da aflição. Não deixe chegar o mal na minha casa. Não deixe chegar o mal na minha vida. Alargue as minhas fronteiras e seja comigo onde eu for. E a Bíblia diz, e este encerramento do versículo também é um encerramento para você: e o Senhor atendeu a oração de Jabes. Não importa, irmãos, se na tua família você é mais um, como está aqui, dei 9 capítulos de crônicas. Fulano gerou ciclano, que 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 gerou você. Abra um parênteses na história da tua casa, da tua família, porque com você haverá uma nova escrita, haverá uma nova frase. Não importa se a tua família veio gerando pessoas até você. A partir de você, há uma nova família, há uma nova frase, há uma frase de bênção, há uma frase de profecia histórica para a tua vida. Você vai mudar a história da tua casa, você vai mudar a tua história, e você mudará a história da tua família, e alguém vai se escrever ainda sobre você, e a partir dele, uma nova história foi escrita nesta casa, foi escrita nesta família. Ele mudou a história, ele foi mais ilustre do que os demais, e Deus estava com ele. Quem crê, diga graças a Deus. Quem toma posse, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Bem forte para Jesus. Abra a tua boca e diga: eu creio, eu creio. Quando citarem você, vão dizer: a partir dele foi uma nova história. Tem pessoas, irmãos, que você conhece e você deseja esquecer que um dia conheceu aquela pessoa. Se você pudesse, você apagaria, você arrancaria essa página da tua vida. Se você pudesse dizer: eu vou arrancar esta página, que foi o dia que eu conheci tal pessoa, foi o dia que eu vivi tal situação. Mas há outros que você conhece, diz: louvado seja Deus pelo dia que eu conheci esta pessoa. A história da tua vida será assim. Preste atenção, estou falando profeticamente a você. Tome posse disso. Ah, pastor, sou só mais um que está aqui no Parque São Bento. Preste atenção, porque Deus pode. Jabes era só mais um. Aliás, Jabes não era mais um. Jabes era um causador de dor. Jabes era um menino que todo mundo olhava para ele e dizia: esse aí causou dor, quase matou a mamãe. O nome dele é Jabes, aquele que causa dor. Fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou você. E a partir de você, uma nova história será escrita na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas vamos tomar posse disso como quem acredita, né, irmãos? Ô pastor, eu já estou mais para lá do que para cá. Eu acho que não é para mim, isso acho que é para meus filhos. Se você está aqui hoje, a palavra é para você. A palavra é para a tua família. A palavra é para aqueles que creem. A Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos. Na velhice ainda darão frutos. Deus ainda tem muita lenha para queimar através de você, irmão. Deus ainda tem muita história para escrever através de você. Eu vou dizer aqui a genealogia até chegar em você. Quando chegar em você, você vai dar um brado de aleluia e vai dizer: a partir de mim, uma nova história está sendo escrita. Tá bom? Vamos lá, vocês são inteligentes e eu sei que vocês farão isso. Ó, fulano gerou ciclano, que gerou ciclana, que gerou fulano, que gerou Bertano, que gerou ciclano, que gerou você. Oh glória. Tem meia dúzia que entendeu, tem meia dúzia que não entendeu nada, né? Eu vou dizer de novo, quando chegar em você, você vai dizer: aleluia, a partir de mim uma nova história será escrita, tá? Preste atenção. Gerando, fulano
gerou ciclano, que gerou Bertano, que gerou Tertano, que gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou você. Aleluia. Diga para o teu irmão, uma nova história será escrita através de você. Diga, Deus vai começar uma nova história através da tua vida. Glória a Deus. Você crê que Deus pode a partir de hoje mudar, fazer de você uma pessoa ainda mais abençoada, ainda mais próspera, ainda mais saudável? Você crê nisso, irmão? Jabes orou com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém vai chegar lá. Fé é a certeza do que eu não vejo. Fé é a convicção do que eu espero. Estou esperando algo de Deus. Eu preciso ter fé para alcançar. E assim como Jabes, nós vamos orar. Assim como Ezequias um dia orou, estava lá no leito de morte. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e chorou. E Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. E disse a Ezequias: eu vou te acrescentar mais 15 anos da sua vida. Nós vemos o que diz o Salmo 34, versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Aleluia. Ou o Salmo 86, 5: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O Senhor nos deixou muitas promessas de nos abençoar quando nós invocamos o nome dEle. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Quero convidar você a se colocar em pé na presença do Senhor, na presença de Deus. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Não precisa fechar o corredor não, pode deixar o corredor aberto, mas segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Jabes orou, irmãos. Este homem que tinha tudo para ser amaldiçoado desde o ventre da sua mãe, nascido para causar dores, é o significado de Jabes. Aquele que nasce com dores. Quantas vezes nós fomos usados talvez pelo diabo para provocar dores nas pessoas. Mas hoje você está ouvindo aqui que você não nasceu para provocar dores. Você nasceu para ser uma bênção. Você não é apenas um abençoado, você é um abençoador. Tem muita gente que ora para ele ser abençoado, mas ele tem que ser abençoador. Você tem que abençoar quem está próximo de você. Você tem que abençoar a tua família, a tua casa. Você tem que abençoar quem está do seu lado, né? Ontem eu estava na estrada, irmãos, e todo dia eu tenho uma lista de aniversariantes que eu ligo. Todo dia eu tenho uma lista de pastores do ministério, eu ligo. Minha secretária liga para dar os parabéns, passa para mim. Aí eu estou na estrada ontem e dirigindo, e falei, eu preciso ligar para alguém aqui, porque eu vou acabar me esquecendo, né? Fiz algo, até uma contravençãozinha, né? Eu ligando o celular, e aquela pessoa que me atendeu começou a chorar do outro lado. Diz, olha, já era 6 e pouco da tarde. Falei, olha, é o primeiro parabéns que eu estou recebendo hoje, pastor Jefferson. O senhor lembrou de mim? É o primeiro parabéns que eu estou recebendo aqui hoje, né? Era um pastor, e ele dizia assim, é o primeiro parabéns que eu recebo hoje. Começou a chorar do outro lado. Eu não quero ser apenas uma bênção, eu quero ser um abençoador, né? Eu nunca, olha, tem pessoas que são assim, né? Olha que é uma bênção, olha, mas perto dele não nasce nem grama. É o líder eucalipto, é o crente eucalipto. O eucalipto é bonito, é frondoso, é grandão, né, irmãos? Mas do lado do eucalipto não nasce nada, porque ele rouba os sais minerais, ele rouba o alimento da terra. Pessoas assim que ao lado dele não nasce nada, ninguém cresce ao lado dele, todo mundo morre perto dele. Família que é assim, né? Alguém da família é muito abençoado, mas o resto da família tudo passa fome, passa necessidade. Você não nasceu apenas para ser uma bênção, você nasceu para ser um abençoador. E aqueles que chegarem perto de você, eles serão abençoados. Aqueles que estiverem ao teu lado, eles serão abençoados, né? Eles não vão ficar só na plateia e você no palco, né? Não, eles vão estar com você no palco. Eles vão estar louvando a Jesus pela tua vitória. Eles vão chorar com as suas lágrimas, mas se alegrarão com a tua vitória. Nós vamos orar.
assim como Jabes orou e o Senhor abençoou, nós vamos orar agora e pedir a bênção de Deus, agradecer ao Senhor, agradecer pela salvação, agradecer por estar aqui e não num hospital. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui e não na Alfebas, na Alcel. Obrigado porque eu estou aqui e não, ó Deus, num hospital, numa cadeia, num manicômio, num leprosário. Eu estou na tua casa. Obrigado pela mão que eu seguro agora. Feche os teus olhos, comece a buscar ao Senhor, comece a louvar, a orar, a engrandecer ao Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Nós estamos na tua presença. Não importa, meu Deus, o nome que foi dado a estas pessoas. Não importa, meu Pai, se o nome era para causar dor. Não importa se o crescimento, não importa se a infância, a adolescência, a juventude foi designada para causar dor. Mas nesta noite, Senhor, nós ouvimos a tua palavra e ela nos diz que o Senhor mudou a história de um homem chamado Jabes, que quer dizer aquele que nasce para causar dor. Ó Deus, aqui estão os teus filhos e nós não nascemos para isso, nascemos para ser abençoados, para sermos abençoados e sermos abençoadores. Por isso nesta hora, Senhor, eu estou orando junto com os teus filhos, assim como Jabes orou, ó Pai, e o Senhor lhe deu, lhe concedeu, o Senhor livrou ele do mal, o Senhor não deixou a tribulação chegar à sua casa, o Senhor alargou as suas fronteiras. E eu estou orando com os teus filhos, ó Pai, para que haja a tua bênção, para que o Senhor nos livre do mal, para que não percamos a salvação, ó Pai, para que a salvação não vá embora, não escape pelas pontas dos dedos, para que a tua bênção permaneça em nós, na nossa casa, na nossa família. Alarga as fronteiras da fé, alarga as fronteiras espirituais, nos dá visão do reino, nos dá, Senhor amado, condições de abençoar quem está ao nosso lado, em nome de Jesus. Assim como Jabes, ó Pai, ele foi atendido, que a oração que se fizer neste lugar, ela seja atendida, e o Senhor possa olhar para nós e nos fazer ilustres, Senhor, e nos fazer pessoas ilustres, Senhor. Assim como Jabes foi destacado, destaca pessoas, jovens, homens, mulheres, moços, moças, adolescentes. Destaca, Senhor, do nosso meio pessoas ilustres, pessoas, ó Deus, que o mundo disse que causaria dor, mas o Senhor disse que seriam ilustres. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos, nós cremos na oração, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Aleluia. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Uma nova história Deus tem para nós. Nova história Deus tem para mim. E um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu quero que você compartilhe com a pessoa que está do teu lado. Profetiza sobre a vida dela. Você tem alguns minutos para fazer isso. Diga a ela, ó, Deus vai mudar a tua história. Diga, Deus vai fazer de você uma pessoa ainda mais abençoada. Diga, assim como Deus mudou a sorte de Jabes, Ele vai mudar a sua sorte. Diga, você vai sair daqui hoje uma nova criatura. Diga, Deus está iniciando um trabalho na tua vida, um processo na tua vida. Diga isso, olhe para o teu irmão, abraça ele aí, diga isso em nome de Jesus, com todo respeito, que o teu irmão merece, a tua irmã merece. Não importa se é teu marido, se é tua esposa, não importa se você está cansado de falar, fala aí mais uma vez. Deus vai usar a tua boca para profetizar sobre esta vida. Aleluia. Deus fará de você ilustre entre os seus irmãos. Aleluia. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minhas bênçãos sobre ti. Uma nova história. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim.
novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Se você crê, Deus tem dá um brado de vitória. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Aleluia. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio que o Senhor está tornando pessoas ilustres no nosso meio, ilustre na sua casa, ilustre na sua família. Talvez até hoje foram pessoas problemáticas, pessoas que deram trabalho, pessoas que eram evitadas, mas a partir de hoje, assim como fez com Jabes, pessoas ilustres estão nascendo no nosso meio, e o Senhor concedeu o desejo do seu coração. Quem recebe, diga amém, Jesus. Quem crê, diga graças a Deus.